você vai se acostumando, praticamente passa até gostar, vício. Not because I was angry with them, not because I hated them, but because I wanted to keep them with me. Eu simplesmente sou um assassino. Sempre fui. Um serial killer é um tipo de criminoso que comete uma série de homicídios premeditados e geralmente apresenta um padrão definido em seus crimes. Diferente de assassinos comuns, os serial killers têm um motivo psicológico complexo e muitas vezes planejam seus ataques de forma meticulosa. E hoje vamos explorar 5 dos maiores serial killers da história. Figuras que deixaram um legado sombrio na criminalidade mundial. Já deixa o seu like para fortalecer o canal e incentivar a trazermos cada vez mais vídeos. Vamos nessa! No sombrio cenário de Londres, entre os anos de 1888 e 1891, surgiu um dos mais enigmáticos assassinos em série da história, conhecido como Jack, o Estripador. Jack perpetrava seus crimes principalmente em Whitechapel, uma área pobre e superpovoada de Londres. Suas vítimas eram mulheres da prostituição, brutalmente assassinadas com feridas profundas na garganta e mutilações abdominais. Seu legado perdura até hoje, com inúmeras teorias sobre sua verdadeira identidade. Ted Bundy, nascido Theodore Robert Bundy em 1946, era visto como um jovem promissor, estudante de direito e considerado charmoso e carismático por aqueles ao seu redor. Durante os anos 70, Bundy cometeu uma série de assassinatos brutais em vários estados dos Estados Unidos da América. Ele atraía suas vítimas fingindo estar machucado ou precisando de ajuda, antes de levá-las para locais isolados onde as atacava. Bundy foi condenado à morte por vários homicídios e, após anos de apelações, foi executado na cadeira elétrica em 1989. Pedro Rodrigues Filho, nascido em 1954 no Brasil, conhecido como Pedrinho Matador, ganhou notoriedade como um dos serial killers mais prolíficos do país. Desde jovem, Pedro demonstrou uma propensão para a violência. Ele alega ter cometido seu primeiro assassinato aos 13 anos, quando empurrou um primo em um moedor de cana e depois o cortou com um facão. Só passou o braço, né? Aí a máquina entalou, começou a chiar. Aí os capatazes, meu avô, desligaram a máquina lá, né? E foi o primeiro crime meu. Minas Gerais foi esse aí. Ao longo de sua vida, Pedro confessou ter assassinado mais de 70 pessoas, a maioria de criminosos e outros detentos enquanto esteve na prisão. Seu objetivo era limpar a sociedade de pessoas consideradas nocivas. Eu tô fazendo um bem pra sociedade, eu acho. Tô matando meus inimigos e tô de gente estrupando, gente matando criança, matando pai de família por causa de um tênis. Essa pessoa merece viver? Fala pra mim. Merece. Capturado várias vezes, Pedro passou grande parte de sua vida adulta na prisão. Pedrinho Matador foi morto aos 68 anos, em 5 de março de 2023. Ele foi baleado por volta das 10 horas da manhã, em frente à casa de uma irmã. Eu simplesmente sou um assassino. Sempre fui. Marcelo Costa de Andrade, o vampiro de Niterói, nascido em 1967 no Rio de Janeiro, é conhecido como um dos serial killers mais perturbadores da história do país. Entre 1991 e 1992, Marcelo cometeu uma série de assassinatos brutais. Suas vítimas eram crianças, principalmente meninos de 6 a 13 anos, que ele atraía com promessas de dinheiro ou doces. E o que você dizia para as crianças para elas te acompanharem até esse tipo de lugar? Acender velas para São Jorge. Após atrair suas vítimas, Marcelo as estrangulava e, em muitos casos, praticava necrofilia.
Ele alegava que acreditava que suas vítimas iriam para o céu e que ele estava salvando suas almas. Uma parte posso ficar despreocupado que eu sei que elas realmente vão ser salvas. Marcelo foi capturado em dezembro de 92, após um de seus ataques fracassar. Ele foi julgado e considerado culpado por mais de 14 homicídios. Devido à sua alegada insanidade, foi internado em um hospital psiquiátrico de segurança máxima, onde permanece até hoje. Jeffrey Dahmer, nascido em 1960 em Milwaukee, teve uma infância problemática marcada por problemas emocionais não tratados e uma fascinação precoce por animais mortos. Entre 1978 e 1991, Dahmer cometeu uma série de assassinatos brutais. Ele seduzia jovens homens, muitos deles de minorias étnicas, para depois assassiná-los, desmembrá-los e, em alguns casos, praticar atos de necrofilia e canibalismo. Sua captura em 1991 revelou um apartamento macabro, onde ele mantinha partes dos corpos de suas vítimas. And as my obsession grew, I was saving body parts such as skulls and skeletons, and eventually I did turn to cannibalism. Dahmer foi condenado à prisão perpétua, onde acabou sendo morto por um colega de cela em 1994. Esses foram alguns dos serial killers mais notórios da história. Se você gostou deste conteúdo e quer ver mais vídeos como esse, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!